vascaína, aqui quem fala é o Xande, o Batman da torcida. Estamos começando o vídeo de hoje no canal aí, ó, com visual novo aí pra vocês, mas vamos lá para as notícias, claro, porque é isso que importa. Vamos falar a respeito de Alex Teixeira, saiu aí na mídia aproximadamente quanto ele vai ganhar, vou falar pra vocês. Falaremos sobre Paulo Brax, quem é ele, possivelmente será o novo diretor executivo do Vasco, e vou explicar como ficará a situação do Carlos Brasil. Além disso, o Vasco tem o Vitinho, que rescindiu o contrato, Zé Santos, que fazia parte dos planos, não faz mais, a Amazon, o Vasco desmentiu a situação de que vai ter a parceria aí com a Amazon no filme do Camisas Negras. Tudo isso, muitos mais detalhes, vocês vão ver aqui no vídeo de hoje. Então, não percam nada e assistam até o final para ficarem muito bem informados do Vasco. Claro que eu também não posso deixar de pedir para vocês aquela moral de estarem se inscrevendo no canal, ativando o sino de notificação. Compromisso com a verdade, é claro que é o nosso lema, e sentar aquela dedadaça aí, ó, no like aqui embaixo, aqui, ó, dá aquela moral pra gente de vascaíno pra vascaíno. Quem já é inscrito no nosso canal, aquele muito obrigado por fazer parte aí do nosso projeto e tá sempre acompanhando o nosso trabalho, compartilhando nossos vídeos, dando aquela moral de sempre. Vamos aí às notícias, vamos falar sobre Paulo Brax. Quem é Paulo Brax? Paulo Brax é um diretor executivo. O que é um diretor executivo, para quem não sabe? É quem é responsável pelas contratações dos jogadores em seu determinado clube. Paulo Brax trabalhou no América Mineiro, fez um bom trabalho lá. Foi esse time que foi para a Libertadores com o América Mineiro, quem montou foi ele. E também trabalhou no Internacional. Segundo o PVC, a SAF do Vasco tem total interesse nos trabalhos aí de Paulo Brax. Não conheço a fundo o trabalho dele, sei que no América Mineiro ele fez um bom trabalho, tanto é que descobriu aí o Ademir, colocou bons jogadores dentro do América, Eduardo Bauerman, inclusive levou aí o América para a Libertadores. Mas aí o pessoal vai ficar se perguntando, e o Carlos Brasil, o que acontece com ele, que é o atual diretor executivo do Vasco? Carlos Brasil, muito provavelmente, não deixará o Gigante da Colina. Ele pode assumir um novo cargo dentro do Vasco, talvez de executivo da base, novamente, onde ele fez um bom trabalho, diga-se de passagem. Ou então, quem sabe, até demissão mesmo. Mas nesse momento, o que dá para dizer para vocês é que Paulo Brax muito provavelmente será o novo diretor executivo do Vasco. Vamos falar aí um pouquinho sobre Allan Kardec e Souza. São duas situações muito diferentes. O Allan Kardec quis voltar para o Vasco. O Allan Kardec quis negociar com o Gigante da Colina, quis voltar e deixou isso muito claro para todo mundo que salário não seria problema. Só que o Vasco não quis abrir negociações com o jogador. E aí o que aconteceu? Ele fechou com o Atlético Mineiro, que ofereceu um bom salário e um bom projeto. Então não dá para dizer aqui, Allan Kardec foi um traíra e tudo mais. Cara, eu defendo o Allan Kardec aqui nesse momento, porque ele sempre deixou claro sua vontade de retornar, porém o Vasco não se interessou no jogador. Agora o Souza, que como eu falei tem uma situação muito diferente, o Souza disse que ia voltar e afirmou que voltaria para o Vasco em 2021. Quando chegou em 2021, ele disse que não era bem assim, que tinha que vir o dinheiro, que o Vasco não ofereceria para ele o que ele precisava para a carreira e tudo mais, e não foi cumpridor com a palavra de que ele disse para os vascaínos que voltaria em 2021. Então, ele causou uma sensação na gente de querer retornar e falou uma mentira. O que ele disse foi mentira. Então, hoje, são duas situações diferentes, de Allan Kardec e do Souza. E eu hoje, já que o Vasco está acertando a casa aí, não quero o Souza de volta. Jogador de 34, 35 anos, caminhando para o final da carreira, eu não quero. Falando em cria aí, vamos falar de Alex Teixeira. Cria esse que voltou para o Gigante da Colina, aceitando um salário baixíssimo. Notícia aí do jornal Fanático, um turco, né? Jornal consagrado lá na Turquia. Turquia essa que era o clube que o Alex Teixeira jogou há pouco tempo, sobre o Beşiktaş, é um clube turco. Alex Teixeira foi ventilado, né, que ele ganharia na casa aí de 225 mil. Lucas Pedrosa, quando foi perguntar ao Alex Teixeira, e aí, o salário é esse mesmo e tudo mais, ele falou que o salário é menor. E uma nova fonte que eu estou soltando na tela aí para vocês agora, disse o seguinte: Alex Teixeira vai ganhar menos do que o Erley, aquele zagueiro que jogou no Vasco durante bastante tempo, ganhava. Então olha só como é que o cara não quis saber de dinheiro. Inclusive, né, notícia que saiu ontem, deixei na nossa live aí, mas vou reforçar para vocês, ele nem quis o bônus que o Vasco ia oferecer a ele por sócio torcedor. Ele rejeitou. Então o contrato a princípio
vai ser até 30 de novembro e ele não vai ter nenhum bônus, ele só vai receber esse salário baixo aí, de acordo, claro, né, salário baixo, pela qualidade que o atleta tem e que o mercado que oferece a ele. Para vocês terem ideia, ele vai fechar até novembro com o Vasco e os 5 meses que ele vai receber de salário no Vasco não vai dar nem um mês de salário que ele recebia lá na Turquia, para vocês verem a vontade do jogador de voltar ao Gigante da Colina. Agora vamos falar de jogadores que estão fora do baralho do Vasco. Vitinho assinou a rescisão de contrato e muito provavelmente ele vai fechar com o Arouca. O Vasco, né, ele estava emprestado ao Vasco, ele é o jogador, o passe dele pertence ao Corinthians e foi uma rescisão totalmente amigável, porque o Vitinho não tinha espaço, é um jogador jovem, né, quer jogar, quer mostrar seu futebol e aí muito provavelmente irá para o Arouca de Portugal, onde ele vai ter oportunidade de jogar mais partidas, já que aqui no Vasco não se adaptou e nem jogou e quando teve oportunidade também não foi bem, é um jogador que joga pelo meio, cai um pouco pelas pontas, não foi aproveitado, o Corinthians também não tem interesse de manter ele, a Arouca de Portugal deve ser o destino do Vitinho. Outro atleta que teve pouquíssimas oportunidades, inclusive no último jogo, mas não entrou bem, a torcida pegou muito no pé dele, é o Zé Santos, centroavante, pesadão, foi artilheiro do Campeonato Catarinense, o Vasco brigou para contratar ele com outros clubes, né, lutou por ele, só que tudo se indica que ele não tem mais espaço dentro do Gigante da Colina, também deve buscar rescisão ou será vendido aí, negociado para um outro clube, o Vasco que está buscando no mercado aí jogador para ocupar a função de centroavante. Agora falando a respeito da Amazon aí, do projeto do filme Camisas Negras, para quem não sabe, Camisas Negras porque o Vasco foi o pioneiro na luta contra o racismo. Esse filme seria lançado em 2024, quando faria 1924 foi o ano que o Vasco fez um marco aí onde colocou jogadores negros para jogar com a nossa camisa e aí iniciou um processo de luta contra o racismo dentro do esporte. Então, muito provavelmente, em 2024, terá aí um filme da Amazon sobre camisas negras, que é esse momento histórico que o Vasco marcou aí, da inserção da luta contra o racismo, só que o Vasco não confirmou ainda que isso vai acontecer. Foi dado como certo em alguns veículos da mídia, mas o marketing do Vasco não confirmou que isso irá acontecer. Tudo se indica que acontecerá, mas não está confirmado ainda, pelo menos não nesse momento. Vamos falar aí também a respeito de Felipe Roman, é um jogador do Milionários, que foi ventilado na mídia de que o Vasco tinha interesse nele, que é um lateral direito de 26 anos, só que o Vasco desmentiu essa situação. Felipe Roman muito provavelmente não será jogador do Gigante da Colina, não conheço o atleta, não sei julgar se seria um bom jogador, porém jogador de 26 anos, tem meia idade. Não sei aí se é a característica realmente que a 777 quer. Eu acredito que hoje a 777 trará jogadores aí no máximo do mercado sul-americano até uns 24 anos. A não ser que seja um cara que está despontando muito. Mas fora isso, eu acho que até 24 anos as negociações aí dos jogadores que a 777 buscará no mercado sul-americano. Inclusive essas são as posições que o Vasco quer. Laterais, pontas e centroavante são as principais funções que o Vasco vai buscar no mercado de negociações. Espero ter sido claro e objetivo aqui nas informações, espero que vocês tenham gostado do vídeo, por isso eu peço, claro, para se inscrever, ativar o sininho de notificação, sentar o dedão no like, dar aquela moral com a gente, compartilha o vídeo com geral, dá aquela moral de vascaíno para vascaíno. Valeu, galera, um abraço!